Gravando. Mais uma vez, agradecer pela possibilidade da gente estar reunido, que a aula de hoje a gente consiga captar todos os ensinamentos que ela nos trará, vibrar pelos companheiros que não podem comparecer hoje nessa aula. E Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Olha o Rafa chegando. Então, acho que a gente consegue distribuir, né? Mas vamos lá. Então, bem-vindos a todos. Essa aula de hoje é sobre uma nova lei, né? A gente tinha terminado a lei de liberdade, agora é a lei de progresso, né? O Emerson também está com o microfone, aparentemente. Tá, que bom, Emerson. Bem-vindo. O Rafa, por enquanto, está no mudo, mas... Mas está conectado, né? É isso aí. Então, temos quórum, né? Para fazer as conversas. Então, eu sempre tive assim um xodó por essa lei aí, todas elas são interessantes, mas eu acho que quando eu conheci o Espiritismo, essa ideia do progresso, né, que o espírito está aí infinitamente progredindo, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, para mim soou como uma coisa assim muito interessante, né? Muito talvez diferente de como a gente olhava nessas questões religiosas, né? Com uma coisa mais estática, né? Fez, não fez, né? Meio digital, né? Ligado ou desligado, né? Salvo ou não salvo, mas aqui entender que na verdade, né? Estamos aí nessa corrida, né? Essa carreira, melhor dizendo, jornada, sempre Ô, Jorge, você pode aumentar um pouquinho seu microfone aí, o volume do microfone? Marco, o meu microfone não tem volume, mas Não? é Que você fala meio baixo. Eu ouço bem. Os demais me ouvem? Eu ouço bem. Eu ouço bem também. Eu ouço bem também. Na hora da gravação. Marco, deve ser o volume da sua caixa de som. Não, mas está no máximo aqui já, viu? Ah. Está no 70%. Se eu pôr mais alto... Então tá bom. Bom, espero que você consiga ouvir, acompanhar. Mas, gente, então, essas são as 10 leis, né, que o Kardec, de alguma forma, organizou, e a gente vem percorrendo aí aula a aula. A gente já falou da lei de adoração, que é essa conexão, né, com o Criador que a gente tem, e essa necessidade até, né, da gente se conectar com o mais alto. E falamos da lei de liberdade, que tem muito a questão das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, né? E a responsabilidade que vem com isso. Né? Então, e agora a gente vai falar da lei do progresso, né? Que é essa ideia assim, de como é que a gente vai se aproximando de Deus, né? Na medida que a gente vai tendo as experiências, que a gente vai aprendendo, como é que a gente vai se aproximando, como é que isso acontece. Oi, Marco, conseguiu? Consegui, agora tá bom. Então tá bom. Isso aqui, se muito alto, você fala, né? Se é muito alto, você fala para baixar o volume. Mas, Marco, eu não ouço o que você ouve. Pode ficar alto aí que não tem problema. Tá bom? Não, tá bom. Não está para ninguém. Então tá bom. Então, vamos lá, gente. Passando aqui para as questões que a gente adiantou, né, no WhatsApp, né, junto com o texto, né? Se é possível resistir ao progresso,
né? Como é que o progresso intelectual ajuda o moral e qual seria o maior obstáculo ao progresso. Então, vamos estar conversando sobre esses pontos. A aula hoje é leve, no sentido não tem um conteúdo enorme para ser percorrido, então a gente pode conversar com calma sobre todas essas coisas, né? Então eu vou, nesse momento, dividir vocês em duplas e trios e a gente pode trabalhar. Só um momentinho. Muito bem, todos prontos? Prontos para serem teletransportados? Sim. Então, boa conversa aí nos grupos, gente. Eu esqueço. Me manda para o ar. As outras conversas lá. Ah, o pessoal está vindo. Muito bem. Muito bem. Vamos seguir, o negócio vai ficar bom, hein, Jorge? Oi, Fernando. O negócio vai ficar bom hoje, uma discussão. Ah, então vamos lá. Meu notebook foi fazer uma atualização do Windows 10 e deu uma travada. E agora ele está fazendo uma restauração que está demorando. Eu falei, vou subir lá no computador, né? Que pelo menos eu plugo o fone de ouvido e vou sem imagem. Mas aí que eu descobri, que eu lembrei que computador PC é diferente. Tem dois plugs, né? O de som e o de áudio e o microfone. Aí eu não consegui. Mas que bom que você está conectado e a gente podendo conversar, né? Mas muito bom. Pelo jeito, então, a conversa foi boa, como sempre. E aí o primeiro grupo, que está o Emerson, Gilberto e a Jussara. É possível resistir ao progresso? Não. Não. Ah, não. Aí vem a segunda pergunta que não está aqui. Por quê? Porque se você não progredir, você não consegue atingir a finalidade que Deus designou para você. Ou seja, Deus quer que você, né, evolua, seja feliz e tudo aquilo. Se você não progredir, não for galgando isso, você não consegue chegar. Então, é impossível resistir ao progresso. Tá, mas não tem aquele pessoal assim que parece que está... É possível atrapalhar, né? Fazendo hora, está trabalhando contra. Terraplanista. Pois é, nessa altura do campeonato, né, Jussara? Atrapalhar dá, não dá, Jorge? É que é possível atrapalhar o progresso também, né? Ah, dá para atrapalhar, né? Atrapalhar a gente pode, mas não é para sempre, né? Não é para sempre. Eu acho que o melhor verbo é postergar, né? Postergar consegue-se, mas... Postergar. Mas é o que a gente conversou no nosso grupo, né? O Papai do Céu, né, na perfeição dele e no amor dele, criou um mecanismo simples e ao mesmo tempo que nos empurra, né? Então, e três letrinhas, né? Dor. A dor. Se a gente fica parado, vem a dor e nos empurra, né? É isso mesmo. O São Paulo que falava do aguilhão, né? Não recalcitres contra o aguilhão, né? Ou seja, não faça força contra, né? Porque o negócio é ir para frente, né? É isso aí. E a gente viu na Lei da Liberdade justamente isso, né? Ação e reação, de alguma forma, vai nos impelindo a escolher o bom caminho, né? Pela dor, muitas vezes, né? Pela dor. Agora, Jorge, existem algumas situações que o plano espiritual vai interferir porque o caso está quase que perdido. Está correto ou está essa afirmação que eu estou fazendo? Então, o plano espiritual sempre vai estar ajudando, né? Mas ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio, né?
Então, essa é a diferença do bom espírito para o mau espírito, né? O bom espírito vai dar os bons conselhos, vai dar as oportunidades, mas ele vai respeitar as opções. E é assim que Jesus tem feito conosco há 2000 anos, é assim que Deus tem feito desde sempre, né? Mas o próprio, como é que se diz? A própria situação, de alguma forma, vai forçando a pessoa, de fato, a tomar uma ação, né? Ela não consegue ficar parada, né? A imagem que me vem é aquele sujeito sem querer sentou em cima do formigueiro, né? Aí você pode dizer, fulano, você está em cima do formigueiro. Eu falo, não, eu tenho eternidade para sair daqui, né? Mas certamente nos próximos minutos ele vai sair correndo daí, né? Ele não vai resistir muito tempo. Então, eu creio, Jorge, que o a dor que o Gilberto falou. Ô, Jorge, é. Eu creio que o Fernando quis abordar um aspecto que em alguns livros, literaturas, a gente percebe também. Em alguns momentos, talvez um pouco mais fortes, o plano espiritual pode, vamos dizer, limitar um pouquinho o livre-arbítrio. Um exemplo, uma reencarnação compulsória, né? Quer dizer, o espírito está rebelde, o espírito está relutante, está recalcitrante contra uma mudança. Então, aí é um mecanismo também amoroso de colocar a reencarnação compulsória e, inclusive, se for o caso, reencarnar em outro planeta, né? Sim, mas de novo, né, Gilberto, são as condições que vão impelindo o espírito a se mover, né? E ele só vai se mover quando ele quiser. Sim. Esse é o ponto. Mas sim, de fato, Deus, né, dá toda a possibilidade que essa consciência e esse movimento aconteça. É verdade. Verdade. Bom, deixa eu fazer. O Fernando falou uma coisa aí atrás, que é possível o plano espiritual interferir no progresso. Aí lembramos aquele caso de Sodoma e Gomorra, né? Houve uma interferência naquele progresso daquele pessoal. Havia um progresso lá, realmente. Não. Como é que se encaixaria essa questão? Sem dúvida. E a pandemia... Havia progresso só num ponto, né? Exatamente. Mas, no lado intelectual. É isso que o texto nos mostra, que o progresso tem que ser os dois, né? Chegou num ponto, acho que houve um desequilíbrio muito grande, né? Bom, podemos falar da nossa própria pandemia, né? Interromper o progresso para tratar mais o lado moral, né? É um chacoalhão, né? Mas, de novo, gente, nem todo mundo se mexe, não, né? Tem gente ainda aí, né? Insistindo em hábitos antigos, né? E outros que vão aproveitar e vão caminhar. E aí, obviamente, esses que não aproveitam, como o Gilberto mencionou, têm a oportunidade de, né, já que o bonde aqui vai andar, pegar o bonde compatível com a sua evolução em outro planeta, né? Sim. Mas é isso aí. Mas de qualquer forma, né, é importante a gente observar que vai progredir. Vai. Isso vai progredir. E isso é uma coisa que, para mim, é uma forma muito solidária de ver os nossos irmãos e a nós mesmos, né? Porque, por exemplo, a gente poderia entrar numa forma de julgamento, né? Dizer, olha, aquele ali, né, ainda está vivendo no mal e coisa e tal, então como se ele fosse alguém, né, que fosse abjeto ou que a gente não quisesse, né, por perto, né? E a gente entender que essa passagem, mesmo pelo mal, é um momento transitório da nossa evolução. Nós mesmos também, né, num planeta como esse, certamente não temos um passado brilhante, né? Ainda para se recordar. Então, eu vejo assim como quem diz, olha, ele pode ainda não ter chegado no mesmo ponto, ou no ponto que a gente acha que é razoável, mas vai chegar, né? Ninguém está perdido nessa corrida, né?
nem o pior dos homens que a gente possa imaginar, né? Todo mundo pensa logo no Hitler, nem ele está perdido, né? Por mais dívida que ele tenha acumulado, ele vai evoluir e um dia ele também vai chegar num ponto legal, né? E acho que isso é uma visão diferente, né? Porque o que a gente está acostumado pela tradição é os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno, ponto final, né? A gente sabe que não é assim. A gente pode até estar num lugar bom, num lugar ruim, separado, mas a gente sabe que todo mundo vai avançar, né? Acho que isso que o Gilberto está trazendo é muito bom. Bom, a gente pode comentar um pouquinho mais aqui à medida que a gente caminha vamos dizer, Ih, entrou um mosquitão aqui no meu quarto agora. Mas vamos lá. Bom, então, aqui vocês estão vendo a evolução, né, gente? A gente está ali no meio do caminho com o computador, todo mundo vendo a aula à distância. Depois a gente vai sublimando, vai virar aí vai espiritualizando esse negócio, né, saindo do virtual. Mas isso que a Jussara trouxe no início é isso mesmo. O objetivo da reencarnação, qual é mesmo? Só para a gente recordar. Evolução. Evolução. Evolução, né? É a gente poder chegar à perfeição, né? E nós somos criados mesmos de que jeito? Só para recordar. Simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Ou seja, sem senso moral e sem conhecimento intelectual, né? E não é que a gente é mal no início, mas a gente ainda não sabe distinguir uma coisa da outra. E a gente vai se instruindo nas lutas e tribulações da vida corporal, né? Essa é toda a ideia. Bom, e aí o progresso é essa palavrinha aí que significa um avanço, né? Uma marcha, um movimento para adiante, adiantamento, desenvolvimento, né? Aperfeiçoamento, todas essas coisas. Então, quando perguntam para os espíritos, o Kardec, né, sobre a questão do estacionar, ele diz assim, não, o homem não pode se conservar indefinidamente na ignorância, né, porque precisa atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Foi o que a Jussara nos trouxe, né, Jussara? E aí a gente acabou de falar que sim, o homem pode paralisar a marcha do progresso, não a marcha, mas pode atrapalhar de alguma maneira, né? Algo que a gente vê muito no nosso mundo, né? Né? Com determinadas atitudes, realmente a gente pode... Como negar vacina. Parece que a gente voltou há 100 anos atrás, que tem que convencer as pessoas da importância de uma vacinação. É um exemplo. Isso é um exemplo, né? Isso já é uma conquista intelectual, científica, né, e social que a gente já fez, né? Mas não deveria estar sendo discutido de novo, né? Então, esses carinhas aí estão atrapalhando. Então, né? Certamente, e vão cada um com a sua consciência vai ter que responder, né, pelo que está provocando, né? Principalmente, né, com o poder de atender a sociedade como um todo, né? Mas assim, gente, se a gente olhar a linha do nosso progresso, é como se a gente olhasse uma escadinha para trás, entendeu? É como se a gente estivesse no meio de uma escada. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver ou que a gente está no mesmo nível ou que está no nível abaixo, né? A gente nunca... Se o progresso é sempre para frente, né, para cima, se a gente olhar para trás, a gente sempre vai estar num estágio inferior ao que a gente está agora. Vocês concordam? Sim. Isso. Então, esta é a melhor encarnação que cada um de nós já viveu, viu? Já viveu. É isso aí. E daqui para frente só pode ser melhor. Ou igual. Tá certo? Então, todos nós temos esse... Gente, e aí a pergunta é, essa escada que parece que a gente só sobe, a gente pode descer a escada?
O que vocês acham? A gente discutiu isso, não, né? Não. Que é acumulativo que a gente evolui, não é? Eu não posso reencarnar como minhoca ou como vaca, alguma coisa assim, não? Não regride, né? Não. Não? Você adquiriu numa existência, você leva Você para a não próxima. perde. É acumulativo. Isso é bom, né? Quer dizer que aquilo que eu estudei lá no primário, todos os rios do Amazonas, da margem direita, da margem esquerda, isso eu não vou esquecer nunca mais. Então não é o meu caso, hein? Está no HD, né? Está registrado ainda mais no depois HD, da Covid, aí eu estou bem esquecido. Mas está tudo lá, é que a gente não lembra. Mas um dia a gente vai acessar isso de novo. Isso é muito importante, gente. Mas não tem aquele caso do sujeito que viveu a vida inteira comportado, aí um dia teve um dia de fúria, um dia de cão, saiu matando todo mundo na rua. Hoje teve um, você viu? Eu não estou sabendo, olha só. Toda hora parece um assim, né? Hoje, Cara, o cara despirocou. Santa Catarina, né? É mesmo? Olha eu falando e não sabia, hein? Deixa eu botar aqui o vento no meu pé, senão os mosquitos vão me pegar. Mas, olha, como é que explica, então? Esse cara retroagiu? O que aconteceu? Como é que vocês explicariam isso? Não retroagiu. Retroagiu. Nós somos heterogêneos, né? A variação de evolução é individual. Temos ainda situações como essa e faz parte de um mundo de expiação e provas, né? Sim. Alguém tem uma visão diferente do Gilberto? Ou complemento? Então, ele já era isso, né, Jorge? Ele só não... Isso que eu estava pensando. Não é que ele era santinho, né? Ele já era desse jeito. Ele desenvolveu isso e já... Mas não tem aquela história do... Ele teve um surto psicótico. Eu acho que ele tinha chance de não ser mais isso e durante esse processo dessa encarnação ele foi mais forte. Teve uma recaída. Mas será que às vezes não pode ser um problema mental, um surto psicótico? Mas isso também é uma tendência que ele traz, não? Mas por que ele já vem com essa predisposição, né, Jussara? Já tem no espírito dele algo propenso, né? É óbvio que alguém que não está no controle das suas faculdades é um caso à parte. Mas acho que vai muito na linha do que o Gilberto e o Fernando trouxeram. Ele já é daquele jeito, ele não tinha avançado, ele só não teve a ocasião, né? E na hora a índole já era assim. A índole era essa, né? A índole era essa ainda, né? Então... Essa pessoa, Gilberto, ela não... Eu acho que, não sei se a gente vai reencarnar muito ainda, mas essa já não vai para o mundo de regeneração. Isso eu não sei dizer. Isso não dá para a gente saber, eu creio que não, mas isso não cabe, eu não sei te responder. Porque a gente está falando de evolução e essa semana teve um caso de uma pessoa conhecida, que é uma senhora, né, bem ruinzinha, né, por sinal, uma pessoa muito apegada, com um pouco de preconceito, e ela está precisando de ajuda. E ela quer uma pessoa, mas ela não quer que seja negra a pessoa que ajuda ela. A empregada não pode ser negra, porque ela não gosta de negro. Então eu penso, uma pessoa dessa, ela não tem mais chance nenhuma, porque a pessoa está quase com 90 anos e agindo dessa forma. É difícil julgar. A chance todos nós vamos ter sempre, né? Ela já evoluiu. Né? Não, mas nessa encarnação não tem mais, Gilberto. Nessa encarnação não tem mais. Não sei. Poxa, a pessoa com 90 anos não... Ela exigindo isso, já não tem condição de exigir.
Ela já evoluiu, não é mais igual a minha bisavó, que quando desceu do navio da Itália, viu um negão e desmaiou. Ela nunca tinha visto um negão e não sabia. E aí, mas depois era uma pessoa boa. Mas, Jussara, em tudo a gente não pode ser tão categórico, né? É muito difícil saber, caso a caso, o que acontece. Assim, o ficar na Terra para se regenerar ou sair da Terra, aí é minha visão. É assim, aqueles espíritos que realmente não estão afim de abandonar o mal, né? Não estão afim de ir ao encontro do bem, né? Porque, assim, pensa bem, Deus ama todas as suas criaturas, mesmo esses assim que a gente fala, né? Nossa, como é que pode fazer isso, né? Até, né, esses ele ama e quer ver eles optarem pelo bem. Então, se houver um sinal, se houver alguma predisposição, se houver uma tomada de consciência, nem que seja no último minuto, minha opinião, isso é levado em conta. Também, mas pode acontecer, né? Uma surpresa no final. Até porque o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, não é um mundo feliz. É um mundo onde as pessoas estão se recompondo, né? Onde elas estão se regenerando, né? Então, de certa maneira, vamos dizer, trabalhando para eliminar os últimos resquícios do mal, né? Mas ainda existe mal, viu? Mas, gente, eu não vou. Eu, particularmente, se essa for a última encarnação, eu não vou para o mundo de regeneração. Porque eu não consigo perdoar algumas coisas de algumas pessoas. Eu já fiz de tudo, eu não consigo. E eu tenho consciência disso e eu não consigo. Então, assim, eu não vou. Estou ferrada. Já era. Não pode pensar assim, eu acho que você não deve querer saber se você vai ou não vai. Eu acho que o foco seu é esse outro ponto que você conseguiu observar e que eu observo, mas não consigo resolver, Gilberto. Calma, você vai resolver. Não existe o não, né? Tô com 53 anos. Essa encarnação, acho que eu não consigo, não. Sei lá, viu? Não, tem muito tempo, calma. A velhinha de 93 ainda tem chance. Imagina mas o que importa é que Deus me ama, porque depois que eu li o livro A Cabana e assisti o filme, e eu entendi que ele ama todos. Então eu sei que por ele eu sou amada, mas perfeita e sem essa maldade, porque você não perdoar uma pessoa e você ter raiva de uma pessoa e você todo dia eu rezo, meu Deus, ilumina aquela pessoa tal, mas eu não consigo perdoar, eu estou muito longe da perfeição ou da bondade, mas sei lá, eu penso isso. Passo à frente. Se você está rezando por ela, você já deu um passo à frente, sabe-se lá como é que ela é. É isso que eu ia observar, Jussara, se você está tentando, para mim essa é a chave. Né? Eu estou consciente, sei que ainda não domino, mas eu estou tentando. Porque, pelo amor de Deus, olha aqui, todos nós, quem é perfeito aqui? Exato. Gente, mas eu rezo já faz uns 5 anos. Olha, e você acha que 5 anos é muito? É pouquinho. Lê lá aqueles livros, o cara tem anos e anos de reencarnações. Verdade. Ai, meu Deus, como a gente é pequeno, como está longe o nosso caminho. Meu Deus, que passos pequenos, socorro. Não chegou no 70 vezes 7 ainda. Jussara, acho que o melhor pensamento é aquele dos orientais, né? Uma pessoa só anda 100 léguas se ela der um passo. Então, vai devagar, dá um passinho. Você mesmo falou que você já está fazendo algo positivo. Pô, que bom. Sim, mal eu não desejo, o resto todo dia, mas quero muita distância. Então não foca nas coisas ruins, foca nas coisas que você faz boas. Foi uma palestra que falava isso mesmo, você não quer o mal, você não quer conviver com aquela pessoa. Eu tenho casos desses. Eu não desejo o mal. Você disse. Que não fizeram coisas boas para mim, mando luz, não desejo o mal, mas não quero conviver com essa pessoa, quero distância. É diferente. É duro. Isso tudo é gradual, Jussara. Não tem mágica, né, Clarissa? É gradual, né? A gente já não quer mal. A gente já não quer mal, é um passo.
É isso aí. Vamos embora, né? Passinhos à frente, os caras. Eles dão um para trás, depois dão outro para frente. É o que eu acho. É isso aí. Mas, então, eu acho que esse ponto está bem trabalhado, né? Se a gente não volta atrás enfim. E o progresso, acho que é importante, isso é gradual. A natureza não dá saltos e nem o nosso progresso espiritual também dá saltos, né? Então, a gente vai de aquisição em aquisição, de encarnação em encarnação, né? E assim caminha a humanidade, né? Era o nome de um filme. É isso aí. Gente, teve uma colocação aqui que me lembrou de um filme que eu assisti de novo, um filme que eu vi há, sei lá, mais de 10 anos atrás, e que me lembrou muito disso, dessa colocação, eu não quero alguém preto, não sei o quê. Foi o... Vocês assistiram Dirigindo Miss Daisy, Driving Miss Daisy, né? E no final eu quase chorei, porque é tão bonito a cena dos dois, o olhar, aquela coisa do fim, quando você vê o começo, que ela já era velha, e que ela, tipo, tá faltando uma latinha de atum, olha, roubou. Driving Miss Daisy, né? Passos, né? Driving Miss Daisy, eu achei fantástico. Mas, gente, vamos dar um passo. O próximo grupo pergunta como é que o progresso intelectual ajuda o progresso moral. E aí é o grupo que estava a Fátima e o Rafa. E o Rafa tem uma pergunta sobre isso, né, Rafa? Focamos só na pergunta e não discutimos o texto. Brincadeira. Mas, comentários, vocês dois têm a palavra. Vai, Rafa. Tá bom. Então, assim, que o que a gente discutiu um pouco é que o desenvolvimento do livre-arbítrio, que acompanha o da inteligência, aumenta a responsabilidade dos nossos atos. E que esse progresso intelectual, quanto mais você vai progredindo, né, mais se torna compreensível a diferença do bem e do mal. E que entrando talvez um pouco no outro grupo que eles vão responder, mas fala também que com o tempo a gente vai entendendo que não só os prazeres do mundo não são tudo, que tem uma coisa a mais, né? Então, acho que quanto mais você vai desenvolvendo esse intelecto, mais a pessoa vai entendendo que não é só, né, a parte espiritual é muito importante. Então, o progresso intelectual nos ajuda a entender o que é o bem e o que é o mal, né? E aí a gente consegue optar, fazer as escolhas certas, né? Tá bom. Eu não mudei aqui, eu achei que tinha mudado. Mas é isso, né? Eu não estou vendo, estou vendo você. Isso explica muito o estado espiritual do nosso planeta, né? Ou seja, nosso planeta fez um progresso intelectual, mas ainda está devendo o progresso moral, né, correspondente. Então, nós temos muitas aquisições da ciência, né, muito conhecimento, muita tecnologia, mas ainda não sabemos exercer isso com todo o amor, com todo o bem, né? Ainda somos egoístas, orgulhosos, né? Aí a gente vê como é que a nossa sociedade é injusta, né? Como tem gente que sofre, né? Porque, obviamente, nem tudo né? Repartido, né? De maneira a todo mundo poder ter o seu mínimo, né? Mas tudo isso tem a ver com a nossa moral, o nosso egoísmo, né? Mas aqui o livro dos Espíritos nos traz isso muito claramente. Existe um progresso intelectual e um progresso moral, e que os dois não andam na mesma velocidade. O intelectual, né, via de regra, vai na frente e o moral vai acompanhando, né, na retaguarda. Gilberto quer falar alguma coisa, Gilberto? Não, desculpa, eu dei uma tossidinha, foi isso. Então, isso aqui é muito legal, né, também, entender, né? A gente fala que normalmente essas são as duas asas, né,
do progresso humano, e que, obviamente, a gente não consegue progredir intelectualmente indefinidamente. Apesar dele ir na frente, em algum momento o moral tem que vir junto também, né? Senão ele não consegue continuar evoluindo intelectualmente. É que nem dar um passo com a perna, né? Eu dou um passo enorme com o pé, mas o outro pé que ficou para trás, eu tenho que trazer ele junto para poder dar o próximo passo, né? Então, os dois têm que andar mais ou menos na mesma frequência, né? Sendo que o intelectual normalmente é o que vai na frente. Então, aqui está o progresso intelectual, que é toda a parte científica, tecnológica, né? que é o que temos visto aí, né? É incrível, né? A aceleração que o conhecimento humano está tendo nesse último século e meio é fenomenal, né? Assim, a gente tem acumulado conhecimento numa proporção que talvez cubra tudo que a gente já fez desde o surgimento do homem até hoje, né? Isso é impressionante, né? Isso é bom, isso é positivo, né? Se a gente souber ter a moral para usar essas coisas bem, né? Então, para que a gente possa até adquirir mais coisas, a gente precisa estar moralmente merecedor, né? Para que outras coisas venham também, né? A gente fica só imaginando o que pode vir aí pela frente, né? De conhecimento. E o moral tem a ver justamente com toda essa questão sobre o senso moral, como é que eu distingo o bem do mal e como é que eu opto pelo mal, né? Ou pelo bem, né? Olha só eu falando. Ato falho. Então, através do progresso moral, a gente encontra o caminho para ampliar a nossa consciência, né? E a gente se desenvolver. E aí, respondendo a pergunta que o Rafa fez, Rafa, você pode repetir a pergunta? Que você... Se pode acontecer ao contrário, né? Se a pessoa pode ser muito evoluída moralmente, mas intelectualmente pouco. Vocês entenderam a pergunta? Então, assim... Sim, ela pode. Eu vejo isso em Chico Xavier. Okay. Eu, né? Ele não tinha... Foi o que eu comentei, que falei assim, que geralmente esse espírito, na verdade, ele não é, mas ele pede como prova nessa encarnação. Uhum. Mas que realmente ele é ignorante ou pouco evoluído intelectualmente, acho que no plano espiritual, acho que é difícil. Ele é muito humilde, né? Mas eu pensei nisso, geralmente é uma prova que ele pede. Alguém teria uma outra visão ou complementando aqui o que a Jussara trouxe, o Rafa trouxe? Porque a Jussara disse, olha, o Chico não era desenvolvido intelectualmente, né? Eu discordo, porque se ele não era desenvolvido intelectualmente, quem sou eu? Que eu tenho curso superior, tal, eu não até hoje não escrevi um livro. O cara escreveu 500 e tantos livros, então quem sou eu, né? Não foi mas ele não eu tinha estudo, gente. Mas aí, ele Fernando, não tinha estudo, Fernando. Os livros ele escrevia sem ter consciência. Mas eu acho que a Jussara está tocando num ponto que é a instrução, né, formal. Exatamente, instrução. Chico não tinha o primário, né, basicamente o primário, né, mais que isso. A gente tem que lembrar que o Chico é um espírito milenar, né, como todos nós também, né, e que a possibilidade dele ter se desenvolvido intelectualmente ao longo das outras vidas é enorme, né? Ou pode ser que nesta vida ele não tenha sido assim alguém que se destacou, né, por obras intelectuais ou sei lá, fazer discursos filosóficos difíceis. Não era esse né, o objetivo, né? O objetivo dele. Mas o fato dele ter uma vida humilde, né, sem instrução formal, não quer dizer que ele não é desenvolvido intelectualmente, né? Então, muito provavelmente, Chico tem todos os cabedais intelectuais, né, que a gente possa imaginar. Mas ele veio aqui para exercer outra coisa, né? Então, a visão... por exemplo... Eu gostaria só de comentar assim, sobre o Chico, na minha maneira de interpretá-lo
como ele veio com uma missão definida, muito clara, eu imagino que ele, junto ao plano espiritual superior, ele mesmo pediu, olha, eu prefiro, no aspecto de intelectualidade, ficar mediano, até por causa da missão, porque se ele se desenvolvesse muito no lado intelectual, que eu acredito, como você, Jorge, que essa capacidade ele tem, talvez pudesse causar dificuldade na missão que ele veio. Ele veio com uma missão, né, muito clara de propagar a doutrina, de nos ajudar a compreender e, principalmente, propagar a lei do amor, né? Então, enquanto você falava, eu me lembrei de Jesus também. Jesus veio na Terra e nasceu filho de um carpinteiro. Eu ia mencionar isso também. E não é doutor, e não foi doutor da lei. No entanto, ele com 12 anos discutiu com os doutores da lei, né? Nós temos o caso do Divaldo também, né? Que é orador melhor que o Divaldo. Fantástico, né? Mas o Divaldo tem formação. O Divaldo é pedagogo. Não. Sim, ele é pedagogo. Não, mas essa formação veio depois. Mas eu acho que não sei. Mas ele não. Mas, Jussara, pouca coisa mais, né? Mas não é. Talvez o ponto aqui é a gente não pode medir a evolução intelectual de um espírito pela formação. O grau de instrução que ele tem na vida atual. Né? Eu acho que todos esses exemplos deixam bem claro que não necessariamente... eu tô na minha cabeça seria uma formação acadêmica. Você falar, entendeu a minha colocação? Então, assim, moral, não tenha dúvida, né? Intelectual em outras vidas, mas nesta vida, nesta encarnação, eu estava me referindo à formação acadêmica. Né? Mas isso não é o progresso intelectual do espírito, né? Isso daí é a condição de vida que foi momentânea. Eu acho, Jussara, que aí é uma questão da gente perguntar, para a missão que ele veio, ter o grau intelectual que ele tem desenvolvido nessa vida não era o foco. É assim que eu enxergo. É isso aí mesmo. Olha, então, aqui Kardec nos diz, olha, o progresso moral é consequência do intelectual, mas não vem imediatamente, né? O intelectual pode ajudar o moral porque proporciona as condições de compreender o bem e o mal, ainda dando subsídios para escolher entre um e o outro. Acho que é o que a gente mencionou aqui, né? Uhum. E aí, ligando com o que a gente viu nas aulas passadas, né, o desenvolvimento do livre-arbítrio vai seguir a inteligência, né? E assim é na criança também, né? À medida que ela começa a poder tomar suas próprias decisões e, com isso, aumenta a responsabilidade dos atos. Né? Existe uma mensagem do Espírito da Verdade, que foi um guia, mentor do Kardec, né, que ele dava esses mandamentos aos espíritas, né? Ele diz assim: espíritas, amai-vos, né? Eis o primeiro ensinamento, que vem lá de Jesus. E instruí-vos, eis o segundo, né? Então, para mostrar que são esses dois lados do progresso que a gente tem que trabalhar sempre. Não só o amor, mas também a instrução. Né? E eu me lembro, lendo o Dr. Raymond Moody, né? Ele foi um cara que pesquisou, foi um dos pioneiros na pesquisa das experiências de paz e morte. Né? Ele tem um livrinho, né? A Vida Após a Vida, que já é editado há muitas décadas, e tem uma sessão que é muito interessante, que é aquela em que o sujeito se encontra lá com o espírito de luz, que cada um dá o nome que quer, né? Para mim é o anjo da guarda do sujeito, né? O mentor dele, e que o cara pergunta, né, diante do panorama da vida, assim, me mostra os momentos em que você realmente amou, né, de forma, né, incondicional, sem pré-condições, etc. e tal. E essa é a pergunta número 1. Então, viu, Jussara? Isso é o que vou perguntar. Aonde você realmente amou? E não é uma pergunta assim que é formulada, né? Porque, no fundo, é a tua consciência se auto-examinando, né?
Mas tem uma segunda pergunta que é muito interessante, vem nesse livro aí, de um cara que não é espírita, né? E simplesmente está analisando esse fenômeno. Mas a segunda pergunta é: o que você aprendeu nessa vida? Que aquisição intelectual você fez nessa vida? É a segunda pergunta que aparece. E tem tudo a ver com a gente, né? Porque são as duas coisas. Então, gente, nunca é tarde para começar a amar, nunca é tarde para começar a aprender alguma coisa, né? Ah, mas eu já estou velho, não vai dar tempo. A vida não termina aqui, né? Bom, vai aprendendo, porque tudo vai ter utilidade mais cedo ou mais tarde lá para frente. Exato. Bem, faz sentido, gente? Rafa, eu não sei se o Rafa, se ele também pensava dessa forma aí. Rafa, não, fala eu pensava isso, que geralmente o espírito que parece ser ignorante, um pouco evoluído nessa vida, mas que moralmente era muito evoluído, ele pedia como uma prova para essa vida, que geralmente tem que evoluir, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, provavelmente ele já fez a aquisição intelectual, né, em outro momento. Mas, Gilberto, desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia falar, faz sentido, né? Justamente a gente observando como está o planeta. Você acabou de mostrar um slide onde a evolução intelectual está assim numa velocidade enorme, enorme. E o que falta para a gente? Falta justamente o moral. Então, esses espíritos de alto escol, né, de alto grau, quando eles vêm à Terra, para eles vir com a intelectualidade desenvolvida não é o foco, né? O foco é o lado moral, que é para chamar a atenção da gente. Fala, puxa, esse é o caminho é amar, né? É isso mesmo, acho uma excelente síntese, Gilberto. E aí a gente tem que entender que o progresso é individual. Pode parecer um detalhe pueril, né? Mas se eu estudar bastante, souber a matéria inteira, meu filho não vai passar na prova, porque quem vai fazer a prova é ele. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? Não adianta né? Eu posso ajudá-lo, posso sentar, fazer os exercícios juntos, etc. e tal, dar os conselhos, mas a prova é ele que vai fazer, né? Então, a cada um segundo as suas obras, né? E aqui, o planeta Terra, uma coisa que vocês poderiam sempre perguntar é: por que a gente tem que encarnar, né? Será que a gente não poderia se desenvolver apenas no mundo espiritual? Jorge, essa dúvida eu sempre tive. Eu sempre pensei nisso. Falei, pô, por que eu não posso me desenvolver no plano espiritual? E um dia uma pessoa me respondeu de uma forma que acabou com as minhas dúvidas. O que ele falou foi o seguinte: quando você encarna com todo tipo de espírito. Então, e aí as tuas vivências são de todo tipo. A bagagem que você vai levar é muito maior do que você no plano espiritual, que normalmente você está num círculo muito parecido com o teu. E o desenvolvimento vai ser menor. Eu não sei se é correto, mas, para mim, resolveu. Tem sentido, né? É interessante, né, Fernando, porque a dimensão material parece que é a única onde espíritos de diferentes ordens, né, de diferente evolução espiritual estão juntos, né? Então aqui tem uma Madre Teresa na esquina e tem lá Fernandinho Beiramar na outra. Fernandinho Beiramar no outro lado, né? Realmente no plano espiritual não é assim, né? No plano espiritual é tudo estratificado, né? Então eu digo, é como um edifício, né? No nível térreo está todo mundo junto, mas quando entra no edifício tem uns que ficam no primeiro andar, tem uns que ficam no segundo, e tem alguns que merecem uma cobertura, né? Mas nem todo mundo se mistura, né? E quem está lá em cima, obviamente, tem acesso a todos os níveis de baixo, né? Mas quem está lá embaixo não tem acesso aos níveis de cima.
Eu também vejo muito nessa linha do que te falaram. Não sei se aqui entre os que estão presentes tem algum outro argumento. Eu acho que tem a parte de botar na prática também aqui, sabe? Aham. Lá a gente tem uma visão diferente. Aqui o nosso véu é muito maior, né? Então, a sua conduta, ela realmente, eu acho que é de dentro para fora, entendeu? É mais forte essa... como a gente aplica, né, o conhecimento, o amor. Você aqui, você vai de coração aberto, literalmente, porque você não tem a visão de outras vidas, você não está naquele... o meio, como a gente falou, é bem misturado. Então, a minha avó sempre dizia que aqui é onde a gente vem para botar em prática, né, o que você tem, que aqui é o aprendizado do dia a dia. E aqui lá em cima, não. É um campo de prova, né, Clarissa? Campo de prova. Batalha de passar por essas provas, né? Eu vou bem na linha do que a Clarissa falou. Por que a gente reencarna e por que aqui, na matéria, é onde a gente também tem. Primeiro, que é o véu do esquecimento. Segundo, aqui as consciências nossas são um pouco amortecidas porque a gente consegue se esconder no próprio pensamento. Pelo menos nos livros, né, quando a gente pega as obras do André Luiz, a gente vê que o que é que nos causa o chamado inferno do lado de lá? É um lugar físico? Não é. Até acaba sendo por questões de eletromagnetismo e de atração, mas o que nos faz, do lado de lá, parar e mudar algumas atitudes é porque o que eu penso é aberto, é livre, é para os espíritos superiores, ok, mas fica realmente de uma forma mais aberta. Então, a evolução no plano espiritual, ela é importante, sim, né? Pelo que a gente vê dos livros e da literatura, ela também acontece do lado de lá, mas aqui eu vou na linha da Clarissa, e o atrito da matéria é muito forte, e o véu do esquecimento é o ponto que nos faz entender que aqui a gente tem que evoluir também, né? Tem uma frase do André Luiz, se não me engano, no livro Agenda Cristã, que diz o seguinte: é nos momentos graves que a nossa realidade espiritual aparece. E esses momentos graves não existem no plano espiritual, existe aqui na Terra, né? É a nossa passagem aqui que vai botar a coisa para fora, né? Nós estamos naquela cabeça fechada, com a mente fechada para as coisas, com a nossa visão fechada. Então, nesses momentos graves, é nos momentos graves aqui da Terra que as coisas vão aparecer. No plano espiritual, tudo maravilha. Onde a gente consegue evoluir, né? Onde você vai não é bem assim, hein, Marcos? Não é que é tudo uma maravilha, não. Depende. Se você estiver no umbral, não é o caso. Então... Mas em questão de evoluir no umbral, você não evolui. Você sempre está pagando as penas. Está se recuperando, tem a possibilidade de se recuperar. Mas no plano espiritual, quando você estiver num determinado estágio do plano espiritual, mesmo que seja bem próximo da crosta, é diferente. Você vai estar em férias, vamos assim dizer. Mas aqui você vai estar pisando no chão, com a sua mente anuviada por coisas, né? E aí que a realidade vai aparecer por aqui, nos contatos com as mais variadas formas de provações e experiências. O André Luiz colocou bem claro. É uma frasinha curtinha, mas que sintetizou tudo. Não é verdade? Esse contato com a matéria tem, vamos dizer assim, qualidades, né, dá contornos que realmente fazem a experiência ser uma experiência marcante, né? É como se a gente tirasse um certificado aqui, né? Cada vez que a gente vem, né? Realmente é uma prova, de fato, né? Mas, gente, caminhando para outra questão, que estava o Fernando e a Jussara,
Então, qual seria o maior obstáculo ao progresso? Eu vou começar falando, depois o Fernando fala, porque o Fernando levantou uma questão que pirou o cabeção, né? Porque a pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, a gente sabe que é o orgulho, né? E o egoísmo, a vaidade, como também falou o Fernando, é a mesma coisa. A vaidade e o egoísmo, que é o nosso maior empecilho. Mas aí ele pode falar aí, Fernando, a sua colocação sobre os instintos, que me fez pensar. O que eu coloquei para a Jussara é que eu acredito que Deus não tenha criado os espíritos orgulhosos, ou os seres humanos orgulhosos e egoístas. Isso foi sendo adquirido com o tempo. E eu já ouvi também que a maior dificuldade que a gente tem em progredir hoje é por causa dos nossos instintos, que como a gente foi criados, nós somos criados seres instintivos, a gente tem isso muito arraigado. E é a parte mais difícil da gente controlar. Então, eu acredito que o instinto é que foi o nascedouro do orgulho e do egoísmo. E, na verdade, isso eu estou querendo provocar uma discussão para ver onde é que a gente chega. Eu penso dessa maneira. É interessante que a gente vai ver ainda a lei de conservação, né? E o instinto de conservação, que é algo fundamental, né, para a gente se manter na vida, né? E cumprir a missão que a gente tem aqui em cada passagem. No exagero, o instinto de conservação gera o egoísmo, né? Porque eu estou tão preocupado com a minha preservação, tanto preocupado com meus interesses, o meu bem-estar. Não se preocupa com o outro. Que eu deixo de preocupar. Eu faço isso a despeito dos outros, né? Então, de certa maneira, sim, Fernando, tem a ver com isso, mas não é algo do corpo, né? Isso é algo do espírito. Sim. Então, sim. As nossas... E daí, egoísmo gera orgulho e por aí vai, né? E as duas formas de combater orgulho e egoísmo, quais são? As virtudes... Desapego. Desapego. Bom, porque se o orgulho e o egoísmo são os vícios maiores que a gente tem, quais são as duas virtudes maiores? Caridade. Caridade. Perdoar. E tem uma outra que vai junto com a caridade. Humildade. Humildade, Rafa, isso mesmo. Porque a humildade combate o orgulho e a caridade combate o egoísmo. São as duas virtudes que a gente tem que trabalhar bastante. Né? Ainda não é algo que a gente tem incorporado, né? Mas precisamos. E aí uma coisa que o Fernando falou que eu acho que é muito interessante, porque nós, seres humanos, estamos acostumados a viver no automático. Né? Os nossos comportamentos, eles mesmos que vão se reproduzindo sem a gente ter muita consciência. Né? Bateu, levou, por exemplo. Né? A gente foi condicionado assim. Né? Sim. E às vezes a gente não para perguntar, porque não precisa bateu, levou. Né? A gente não precisa reagir sempre da mesma maneira. Mas quando a gente começa a ter consciência, quando a gente começa a sentir os efeitos das nossas posturas, a gente se pergunta se não há uma outra postura melhor, a gente começa a modificar. Então, aquilo que a Jussara falou, que a Jussara falou, poxa, ainda tem pessoas que eu não consigo perdoar, mas ela está consciente disso. E ela está tentando, porque ela até reza por elas. Né? Sim. E esse é o processo, porque isso que no início parece antinatural, que parece que a gente até não né, às vezes não pode nem sustentar, com o tempo isso daí vai se incorporando e vai criando, vai virando natureza nossa também, né? Substituindo o que tinha anteriormente. Mas o fundamental é a gente estar consciente, a gente se questionar, né? Quando lá para frente a gente falar de perfeição moral,
os espíritos vão citar o Santo Agostinho, né? Que todo final de dia perguntava à própria consciência o que é que eu fiz de bom, o que é que eu fiz de mal, né? Esse tipo de reflexão é que é importante. Se a gente não fizer, a gente só se repete. Não sei, faz sentido para vocês? A história de viver no automático, é isso. A gente vive no automático. No texto que você nos mandou, tem uma frase que eu até grifei quando eu li, na minha maneira de interpretar, tem a ver com a colocação do Fernando, né? Está colocando que da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos e milênios, esse é o caminho evolutivo nosso. Então, nós não tínhamos, não é nato na gente o orgulho e o egoísmo. Ele veio nessas fases de sensação, essa fase de instinto, porque o orgulho, ele tem um lado positivo, né? Eu ter orgulho da minha esposa, do meu filho, orgulho de mim, isso é positivo. O orgulho negativo é o que a gente sabe que eu tenho também, todo mundo tem. Não aceito que me critiquem, não aceito que me chamem a atenção. É a falta de humildade. E o egoísmo, ele também tem uma finalidade, ele está ligado à lei da preservação. Se eu não for egoísta, eu não vou cuidar da minha vida, né? Então e aí vem um apego material, né, Gilberto? O detalhe é justamente que a gente desequilibra, né? A gente não consegue buscar o equilíbrio. Aí, esse é o X da questão. É isso mesmo. E é onde a gente está, né, Gilberto? É nesse momento que a gente está tomando consciência disso e, de forma consciente, agir. Por exemplo, as religiões passadas, antigas, elas iam usar o medo como instrumento de evitar que a gente fizesse coisas ruins. Não faz isso porque você vai para o inferno, né? Como quem diz, olha, não faz aqui um crime porque você vai ser preso, né? E que tem um certo efeito num nível de consciência, né? Mas nós estamos num momento de evolução humana em que essas coisas já não metem medo, elas não impedem as pessoas de fazer. Elas vão fazer ou vão deixar de fazer por consciência, por entenderem que aquilo ali de fato não é bom, que faz mal para o outro e faz mal para ela, né? Então, quando eu começo a agir a partir da minha consciência, eu tenho uma ação que é sustentável, né? O sujeito não vai chegar no final do dia, num dia de fúria, e matar uma pessoa de gente, né? Porque ele já tem isso interno dele, né? Então, e é por isso que os espíritos, Jesus e Deus vão sempre respeitar o livre-arbítrio, porque até o momento que a pessoa sabe fazer a escolha, o progresso não está feito, né? Por mais que as coisas em volta aconteçam, no momento que ele cai em si e diga, opa, porque agora eu preciso fazer diferente, é que realmente a transformação acontece, né? Um outro aspecto, Jorge, em relação aos ensinos que a maioria de nós teve ao longo dos milênios, das várias religiões que a gente já passou, é que também as religiões às vezes têm a tendência de, olha, não, transfira a responsabilidade para Deus ou para... Então, a frase de Jesus é clara, né? A cada um segundo suas obras, e não como talvez muitos interpretam, eu respeito, mas, não, Jesus veio para tirar os meus pecados. É algo que, né, é um pouquinho exagerado, né? Colocar nas costas dele a obrigação de que eu seja bom, não dá, né? É verdade. Não, isso é intransferível. Eu acho que isso é muito claro na nossa visão das coisas, né? Do mundo das coisas. Gente, que outras perguntas aqui sobre progresso intelectual e moral vocês teriam?
que mais? A gente tem mais uma aula para falar, né, da influência do Espiritismo no progresso da humanidade, mas sobre esse tema, mais alguma colocação ou pergunta? Não, eu acho que essa aula foi bem seguida. Eu não sei se o Emerson, né, como ele estava no meu grupo, e a Jussara, se ainda a gente... O tempo sempre é curto, né? É verdade. Não sei se o Marco quer fazer alguma observação. Não. Tá perfeito, Jorge, não tem mais nada. Uma coisa importante, só o conhece-te a si mesmo é a coisa fundamental, né, para a reforma moral. Porque nós não sabemos, muitas coisas estão na nossa cabeça. Levar em consideração, toda a parte moral está na nossa cabeça. É essa parte que a gente precisa identificar bem, os vários costumes que nós temos aí, hábitos e outras coisas mais, né? Olha, preparando essa aula aqui, eu encontrei uma imagem que talvez a gente possa compartilhar aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui os dois tentando fazer o burrinho andar, né? É empacado, né, gente? Aí não tem o que faça ele sair do lugar, né? Mas lembrar assim, errar faz parte do processo, né? A gente tem errado continuamente, né? Mas a burrice não é errar, a burrice é insistir no erro, né? É não querer aprender, né? Isso é que é triste, que é de se lamentar, né? Esse quadro é interessante, viu? É só uma brincadeira, né, gente? Mas o importante é isso, né? O que eu aprendo do que aconteceu, né? E como é que eu faço diferente dali para frente, né? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Esse capítulo, ele tem até outras coisas que o programa da SEB não cobre, que são muito interessantes também. Ele fala, por exemplo, sobre o progresso da legislação humana, ele fala sobre os povos degenerados, né? Então, tem alguns tópicos assim, interessantes que, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena ler lá. Então, por exemplo, por que, por exemplo, o povo egípcio hoje parece um povo tão atrasado quando há milhares de anos atrás eles já eram construtores de pirâmides, etc., né? E aí eles explicam, na verdade, não são os mesmos espíritos, né? É o mesmo lugar, são os mesmos descendentes daqueles corpos que habitavam aquela região, mas os espíritos que encarnaram e fizeram a glória da civilização egípcia ou a glória da civilização mesopotâmica, esses não estão mais ali, né? Ou voltaram para os planetas de onde eles vieram, ou estão em outros países aqui dentro da Terra, né? Mas é bem interessante isso, acho que assim, uma forma de ver, né? Porque da mesma maneira que cada um de nós individualmente está se desenvolvendo, coletivamente, a somatória desses movimentos que cada um de nós está fazendo corresponde ao movimento, né, das nossas comunidades, do nosso país e da nossa terra, né? É o somatório do movimento de cada um de nós. Então, aquilo que o Gilberto falou, que Jesus não vai lavar os nossos pecados, nesse sentido, né? Se cada um de nós não der um passo, esse mundo de regeneração só vai ficar um pouquinho para depois, né? A gente precisa pelo menos uma massa crítica, né? Um contingente razoável para fazer virar essa história. Mas é isso, gente. Obrigado, então, pela participação bem rica hoje. Continuamos esse tema na próxima aula. Bom. E gostaria de, então, convidá-los aqui, alguém para fazer a nossa prece final. Ô, Jorge.
Alguém me chamou. Eu. Jorge, olha, tem uma pessoa, uma aluna, que está quietinha o tempo todo aí, hein? Vamos convocá-la a fazer a prece? Quer convocar ela? Nada até agora. Bom, então convoca você, Marco. Você não está vendo quem é? Não, está aí do lado do Gilberto, poxa. Ela já desconectou. A minha disposição. Ela saiu já, Gilberto? Desconectou. A minha disposição de janela não é a mesma sua, Marco, mas se você quiser convidar alguém, fica à vontade. Não, eu só chamo atenção porque a Selma é a Selma, né? A Selma não apareceu, não falou nada até agora. Está registrado que ela está presente. Então, mas a Selma não está aqui. E fala para a Selma que ela vai ganhar falta. Vou pôr falta para ela, sim. Eu faço a prece no lugar dela e ela fica com meia presença. Pronto. Tá ótimo. Você quer compartilhar, hein? Você quer compartilhar. Então, procuremos nos interiorizar um pouco, agradecer esses minutos que tivemos juntos, a oportunidade de conversar, dialogar, refletir, que, seguindo a orientação do Jorge, possamos buscar ampliar a leitura através do Livro dos Espíritos, da bibliografia que foi colocada no texto, para que a gente consiga continuar a evolução no progresso intelectual, mas observarmos a necessidade do progresso moral, envolvendo a todos os encarnados que aqui estão, envolvendo aqueles irmãos nossos que, por motivo de força maior, não puderam estar conosco. Vamos agradecendo e finalizando os trabalhos da noite, nos recordando da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em novas tentações e livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa semana, pessoal. Boa noite para vocês, boa semana, viu? Bom estar aqui hoje.